lista do Qualis única. Nós tivemos que manter 2. 13 e 14. Tá? O que teve de novidade nesse quadriênio que antes? Antes o Qualis era cumulativo. Ou seja, vocês declaravam 1.500 revistas esse ano. Tinha mais 1.500 lá, virava 3.000. O que a gente fez? A gente tirou as 1.500 que estavam lá e entram só as 1.500 que foram declaradas. Ou seja, o Qualis não é um portfólio de boas revistas. Tá? Eu sei que sempre foi usado assim. Mas o Qualis, se vocês pegar lá, desde lá atrás, sempre foi o Qualis é o retrato da produção da pós-graduação brasileira. Tá? O portfólio de boas revistas é a Saimago. Tá? Não é o Qualis. Então, assim, essa é uma mudança que não foi nem isso já veio, né? O Lívio já vinha trabalhando isso a médio prazo, com as coordenações diárias. Olha, o Qualis tem que ser... Então, o que é o Qualis? É a pirâmide do que os programas produziram. Pronto. Só isso. Ah, mas aquela revista era B1, virou B2. Não, tem um número de B1 que pode caber. Quem mandou vocês publicar em revistas melhores? Entende? Nós só podemos ter 12% menos 1 de A1. Se todo mundo publicar só em A1, nós vamos ter um Qualis só com A1. Tem que fazer a pirâmide. Na hora que a gente faz a pirâmide, A1. Então, o que é importante em algumas áreas que outras não fazem? São os critérios. Então, o que tem que ser transparente e que não pode mudar toda hora? Os critérios. Porque a pirâmide vai mudar todo ano. Se a gente mantiver essa política. De que o Qualis é o retrato. Por quê? Porque qual é a ideia? É a accountability, é controle social, é prestação de contas. Então, está aqui, isso aqui é a produção da pós-graduação no Brasil. Né? Então, acho que a compreensão desse conceito ela é fundamental para a gente entender. Porque assim, nenhuma revista entra no Qualis se o coordenador, se um docente permanente não publicar e o coordenador não inserir no Sucupira. Eu recebo muitos e-mails de editores, né? E aí eu recebi uma editora outro dia, mas estava uma arara, porque a revista dela tinha saído de não sei quantas áreas. Eu falei, você não deixa os docentes da área publicar na sua revista? Não, como é que você quer que eles estejam na lista? Para a tua revista entrar no Qualis, não é esse o objetivo do Qualis, tem que ter artigos de programas da área, e era uma área da área de agrários, de uma das agrárias, para a tua revista entrar no Qualis, daquela área lá que você gostaria, você tem que aceitar artigos. Porque a reivindicação, assim, a minha revista é muito boa em agrárias e não sei o quê, e naquela área que nem é tão importante, ela não está. Pois é, mas esse é o conceito. Para você, ela não é importante, logo ninguém publica lá. Né? Então, essa é um pouco a questão do Qualis. Ficou claro essa ideia de como é construído? E aí, assim, a minha sugestão tem páginas da CAPES, páginas das áreas. Depois vai estar no Sucupira, mas, por enquanto, ainda não é possível. Nas páginas das áreas está lá, documento do Qualis. É atual 2015, é o primeiro que aparece lá em cima. Baixem e dê uma lida. Lá tem os critérios. Por exemplo, vou pegar uma área que eu lembro. Uma revista será classificada como A1, desde que tenha fator de impacto a partir de 2,80 e não sei quanto. Os fatores de impacto entre 2 e 2,85 serão classificados como A2. Abaixo disso serão B1. As revistas que não têm fator de impacto no JCR, utilizar-se-á o SJR com a classificação máxima de B1. Para JCR acima de 2 e classificação máxima de B2 para revistas que
tem SJR inferior a 2. Para revistas que não têm nem JCR, nem SJR, utilizou-se o SNP, que é um ranking do Scopus. Acima de 2 vai ser B1, abaixo de 2 vai ser B2. Pronto. Para revistas que não estão em nenhum desses critérios anteriores, utilizará as bases de dados, presença no Cielo e no Scopus, sendo que a classificação será obrigatoriamente B1 ou B2, de acordo com o povoamento na área. Né? Para que não tenha nenhum desses critérios, utilizou-se o critério da média ponderada das 48 áreas da CAPES. Aí tem uma fórmula maluca lá. Para essas 48 áreas, se utilizou a escala Likert ímpar. 1 para áreas distantes, 3 para áreas próximas, 5 para áreas muito próximas. Ou seja, quanto mais distante, menos considerado no quadro. Eu estou falando uma regra. E ainda tem mais. Não está em nenhum desses critérios, utiliza-se a média ponderada, o índice de povoamento dos programas, e as revistas serão classificadas no máximo B3, alguma coisa assim. Isso para áreas mais interdisciplinares, porque para a química é fator de impacto. O problema é que boa parte das áreas tem 20%, 30%, 15% com fator de impacto. Então, não tem um indicador de fator de impacto da revista. Ok? Então, esse é o Qualis para o quadriênio próximo, salvo alguma mudança muito grande que apareça aí, mas aí todo mundo vai ficar. Se não, esse para o quadriênio seguinte, se está pensando e discutindo e fazendo GTs, se nós devemos trabalhar só com fator de impacto de revista ou se nós devemos ir para o índice H dos autores, para avaliação da produção intelectual. Ok? Mas isso é para o futuro. Por enquanto, a gente não tem coragem e nem pernas, eu acho, para fazer isso. Né? Mas, de novo, gente, não é mudança de regra. É busca de indicadores que melhor qualifiquem a produção. A regra é produzir. Tá? A regra é ter produção intelectual, na medida do possível, internacionalizada. A regra é mostrar, né, essa é a regra, dentro da produção intelectual. Os indicadores, se a gente conseguir um indicador de índice H, de individual, de coisa, cruzado com o Qualis, não sei, seria maravilhoso. Nós não podemos ter medo de que a qualidade da pós-graduação seja evidenciada. Bom, aí, estabelecimento de indicadores de interdisciplinaridade, institucionalidade, a valorização disso, ou seja, a otimização, isso aqui, na base, na prática, é a otimização de recursos. Como é que a gente consegue trabalhar coletivamente? Né? No Brasil, já avançou muito nas federais aquela ideia de que cada professor tem seu laboratório e ninguém acessa. Né? Isso já é uma coisa muito mais comum hoje, a gente vê muito compartilhado. Eu sempre brincava, não tem nada mais privado no Brasil que a sala de um professor, né, de uma universidade pública. Mas isso tem mudado, assim, né, gradativamente, em função, inclusive, de então, compartilhamento. Isso, né, e aí a ideia é avançar, quer dizer, como é que as instituições conseguem trabalhar entre elas, otimizar, trocar, né, mais. E aí, nacional e internacional. A inserção social, já falei, não vou repetir, né? Só talvez a gente sair do descritivo e encontrar índices que nos façam perceber o impacto. A contribuição do ensino básico, há uma concordância no Brasil inteiro, que se a gente não resolver a questão do ensino básico, as nossas seleções para doutorado e mestrado cada vez vão ser mais dolorosas. Né? A gente passou por isso, o nosso programa agora, né? Difícil, né? Assim, mas também como fazer isso, tem aí as ações, os profs, mas o pessoal do ensino questiona, tem prof de ensino para tudo, e os cursos de ensino estão mal das pernas. Então, como é que a gente faz? Tem toda essa discussão aí. Né?
contar para vocês duas experiências rápidas assim que a gente conseguiu. Quando eu ainda estava na área de ciências ambientais, a gente foi impelido a fazer um prof de ciências ambientais, ou seja, no Plano Nacional de Pós-Graduação está dizendo que o ensino de ciências ambientais é transversal, tá a coisa mais linda de ler, mas ninguém sabia como fazer. Né? Como é que você ensina ciência ambiental por meio da matemática, por exemplo, né? O meio ambiental, educação ambiental, não ciência ambiental. E a gente começou a correr e nós montamos 2 programas, um Prof. Água, que daí é mais técnico, que não tem nada a ver com ensino, e um Prof. Ciambi, que tem a ver com ensino. E aí essa coisa da interinstitucionalidade funcionou muito bem, porque quem deu 4 milhões e alguma coisa para o funcionamento do Prof. Água foi a Ana. E nessa de negociar o Prof. Água sobrou 2 milhões, que aí a gente conseguiu negociar com eles. Eu imagino que deva ser oficializado isso, já foi anunciado, por isso que eu estou falando, no Congresso da BRH. Esses outros 2 milhões, 1 milhão e 600 foi para o Prof. Ciambi, que é para ensino de professores, e 400 mil para os programas que a gente tem de desastres naturais, que ninguém queria saber deles também, porque são profissionais. E, por exemplo, no Rio, em Florianópolis, assim, é um problema que a gente não tem quase, né? Então, não precisa se preocupar com isso. Então, existiu. O Ministério da Integração disse que ia apoiar, fez toda uma coisa, mas, no final, não saiu dinheiro, né? Veio só apoio moral. Mas aí acabou vindo esse recurso para realizar esses programas. As instituições que encamparam estão muito contentes e tudo mais. Bom, então, essas são ações de curto prazo que estão acontecendo em relação ao ensino básico. Depois, no próprio documento de áreas, tem cobrado essa integração, né? Porque não se sabe como. A discussão das fichas de avaliação, a própria estrutura da ficha, viu, Gilson? Me diz aí o horário que eu já estou. A estrutura da ficha, então, não vai mudar, evidentemente, mas se está melhorando os textos, tentando fazer pequenos ajustes para que fique mais claro aquele quesito e tudo mais. Né? E a revisão do documento de área, que é uma coisa que acontece toda trienal, que também é muito mais para clarificar, acrescentar indicadores e dar um padrão, porque nós temos documentos de área que não tem nenhum indicador e nós temos documento de área absolutamente detalhados. Então, como é que a gente dá transparência para a avaliação para que o coordenador saiba? Né? O ideal é que você pudesse fazer a avaliação do teu programa aqui e mandar para a gente. Que nem no concurso, assim, você diz quantos pontos você tem na seleção, a gente só confere. Né? Esse seria o ideal, os critérios estarem tão claros que cada coordenador fizesse a sua avaliação. Mas quem sabe a gente chega lá. A ideia do Manifesto Slide eu já falei. E aí, temas de mais longo prazo. A gente estruturou 12 GTs, né, com a participação das coordenações de área, com a participação do FOPROP. Por que o FOPROP? Porque hoje o principal parceiro da CAPES institucional é o Fórum de Pró-Reitores. Acho que faz todo sentido, né? E as comissões de área. E aí foram estruturados, não vou falar disso, a partir da missão da CAPES, foram definidos um conjunto de diretrizes, o que tem que ser e tal. E, deixa eu ver, voltando. E aí o primeiro deles é em relação ao sistema de informação. A essência da transparência hoje está no EGOV, né, no sistema. O Sucupira é o principal alvo, digamos assim, desse GT nesse primeiro momento, no sentido de... Mas tem outros sistemas. Só para vocês terem uma ideia, antes do Sucupira, só a diretoria de avaliação usava 10 ou 12 sisteminhas. Né? Então, se entende que essa transparência, a qualidade da avaliação que está se pensando passa
por a gente cada vez mais melhorar o sistema e tudo. E aí, a ideia é ter, nesse GT, a interlocução com os coordenadores de programa, né, e tal. Porque a gente entende que hoje a plataforma Sucupira e qualquer sistema que a CAPES usa, tem, né, mas o da avaliação tem pelo menos 3 públicos muito claros. As comissões de área, os coordenadores de programa e nós, lá, a DAV. Né? Então, a ideia é um pouco fazer essa discussão com esses públicos para pensar aí no futuro o que pode ser avançado, o que pode ser melhorado, etc, etc. Né? O segundo GT. E aí não é por ordem de importância, é é um GT de educação básica, ou seja, que é um plano estratégico da pós-graduação para apoio à educação básica. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente sai da missão de que tem que fazer não sei o quê e começa a fazer? A análise do sistema de avaliação da CAPES. E aqui é pensar a avaliação mesmo, de um modo global. Aquilo que eu já falei, não vou repetir, os novos indicadores e tudo mais. Né? Será que todos os dados que a gente pede para vocês resolvem para a avaliação? Será que a gente, com talvez menos os dados, com melhor qualidade, a gente não faria uma avaliação melhor? Está aí sob a responsabilidade desse grupo pensar. Além desse, saiu uma portaria ministerial essa semana, que é avaliar a qualidade do sistema de pós-graduação no sentido de mais de impacto, aí, que são pessoas que são Luiz Bevilacqua, Sandoval Carneiro, um grupo, digamos, de notáveis aí que foi chamado, para fazer um pouco essa discussão. Um Qualis referência, né, que não exclua o Qualis das áreas, mas que a gente tivesse como referência um Qualis. Né? E aí, a discussão que nós temos é, esse Qualis referência seria uma lista de revistas? Não, um conjunto de critérios, provavelmente, de qualidade. Né? De forma que ficasse transparente para todo mundo o que é a qualidade, o que nós estamos dizendo que é uma revista de qualidade. Livros, mesma coisa. Né? Produção tecnológica, mesma coisa. A área interdisciplinar e a área de ciências ambientais fizeram um ensaio muito interessante para a trienal passada, inclusive com definições de categorias, porque, veja, se eu dissesse que se eu perguntasse, uma patente é uma produção tecnológica? É o registro de alguma coisa que pode nem ser tecnológica. O exercício que nós fizemos foi pedir a todos os programas nossos que dissessem o que eles produzem no programa e que eles consideram técnico e tecnológico. Foi muito interessante, porque a gente viu a diversidade, um monte de coisas super interessantes que a gente está fazendo, bem feito, às vezes, e não está sendo considerado. Né? E, de novo, quando a gente lança um edital, sei lá, visando uma determinada tecnologia, será que precisaria daquele edital? Será que aquela coisa já não está sendo feita? Né? Então, esse mapa do país, em termos de produção científica, tecnológica, está faltando ainda. Não sei se é um projeto de longo prazo. Nós não temos, talvez, uma perspectiva de longo prazo, né? O Brasil não tem isso nunca, né? Mas eventos, a ideia aqui hoje, por exemplo, o PAEP. É muito comum, às vezes a gente manda um PAEP lá, pede 50 mil, vem 5, 10, não sei o quê. Então, essa é uma discussão. Quais eventos a gente deve financiar efetivamente?
Será que a gente não deveria ter um Qualis Eventos com grandes eventos, de grandes áreas, onde aqueles sim deveriam ser privilegiados? Por que a gente tem que ter um monte de evento? Por que todo professor tem que fazer um evento na vida dele, ser coordenador? Ah, mas isso é cobrado para ser bolsista PQ, é indicador hoje. Mas por que isso? Né? Aí prolifera um monte de evento, o rabo começa a balançar o cachorro. Né? Mestrados profissionais. Aqui um tema bastante interessante e que vai gerar uma discussão. A gente não sabe qual é o resultado, né? Porque assim, essa marca profissional não tem como tirar e estimular, né? Mas aí tem o pessoal que brinca, diz, olha, eu estou no mestrado, não estou no profissional, não, estou no amador mesmo. Por quê? Não, experimentem contar para um americano que vocês têm um mestrado profissional. Né? Então, mas o que foi isso? Foi uma estratégia muito bem sucedida, que teve uma resposta impressionante do sistema de pós-graduação brasileiro, que a gente foi de 0 a 600 cursos em muito pouco tempo, alguns cursos muito bons, nós já temos um bom número de cursos nota 5. Né? Eu ainda não tive tempo, mas a gente está com um plano de fazer um estudo da produção científica desses programas, e a nossa hipótese é que eles têm uma produção científica tão alta quanto quanto alguns doutorados, e a produção só é alta porque eles têm uma alta produção técnica e tecnológica. Né? Mas isso é uma hipótese só. Né? A gente pegou um outro programa, deu uma medida na sensibilidade. Assim. Então, é uma coisa que está consolidada e que vai. Agora, nós precisamos pensar, se a gente não tem que pensar, em vez de pensar mestrado profissional e acadêmico, pensar mestrado e doutorado, onde o que distingue um do outro é o produto. Se um mestrado é mais profissional, porque não é só... Vejam só, se a gente pegar no sistema, hoje nós temos 3 tipos de mestrado. O acadêmico, aquele lá que forma o aluno por meio de pesquisa de base. Nós temos aquele que forma a gente, que está focado para o mercado, para as instituições públicas, formação de profissionais. E nós temos aquele que desenvolve, nos seus laboratórios, tecnologia e tal, e tal. Mas é tudo mestrado. Então, talvez... Quando a gente fala profissional, o tecnológico fica fora, às vezes. Mas a estratégia aí era, além de formar quadros, também desenvolver. Porque o que acontece? Uma das conclusões que se chegou nos últimos 10 anos é que o Brasil, por exemplo, saiu lá da rabeira da produção científica e virou o 13º produtor de conhecimento. Se a gente pegar esse indicador, a massa, né, nós estamos bem para caramba. Se a gente pegar esse indicador e cruzar com o impacto, nós vamos ficar um pouquinho desanimados, porque a nossa produção já, no ranking de impacto, já vai lá para a 30ª, 40ª. Se a gente pegar a transferência de conhecimento, ou seja, o quanto desse conhecimento gerado vai parar na sociedade, aí a gente vai ter vai ficar um pouco desesperado. Por 2 motivos. O primeiro deles, a gente não tem dado para dizer que está tendo impacto. Segundo, a gente desconfia que não está tendo mesmo em função de coisas. Então, e pior, pode ser que a gente esteja financiando 10 vezes a mesma coisa. Né? Árvore do conhecimento. Isso causa uma confusão, por exemplo, na CAPES. Nós temos, só para vocês, vou dar um exemplo, nós temos materiais em artes e engenharia. Aí você vai lá e submete um projeto e escolhe, não, o meu é materiais, aí vai parar em artes, mas o teu era engenharia. Né? Sem falar de outros. Nós temos um outro problema. A área interdisciplinar está inchando. Por quê? Porque tem quase um equivalente de cada outra área dentro dela. Você pode fazer um curso de administração e mandar para a área interdisciplinar ou para a administração. Você pode fazer um curso de engenharia, mandar para a área interdisciplinar ou para a engenharia. Você pode fazer um curso de ciências ambientais, mandar para ciências ambientais ou para interdisciplinar. E assim sucessivamente. Pode fazer um de ciências sociais,
e humanidades para a área de sociologia ou para de história, de arte, de Veja, gerontologia está dentro de interdisciplinar. É culpa da interdisciplinar? Não. É que as outras áreas continuam algumas fechadas. Gerontologia, se eu não me engano, é uma área da medicina, né? Pois é, mas a medicina não gosta dessa área. Por quê? Porque gerontologia não é... Para trabalhar gerontologia, envolve necessariamente o diálogo interdisciplinar. Para trabalhar ciências ambientais, se não for interdisciplinar, não tem como fazer. Etc, etc, etc. Então, o que é o movimento que está acontecendo? Que as áreas... Porque o professor Arlindo sempre falou isso, ele é um dos fundadores da área interdisciplinar. O sonho dele é que essa área acabasse. Por quê? Porque ela vai acabar o dia que as outras áreas absorverem essa nova lógica de produção de conhecimento e a nova perspectiva do mundo, né? Eu recebi de um aluno aqui da UTF uma homenagem do Dia dos Professores com uma caixinha de chocolate outro dia, lá em Brasília, viu que legal? Bem bonitinha, porque dizia o seguinte, citava Rubem Alves. Para o Rubem Alves, se você quer ensinar uma criança a música, você não deve começar pelas partituras, mas você deve fazer ela sentir a música, conhecer, degustar a música. Depois você explica que aquilo que ela gostou tanto pode ser traduzido por aquelas molinhas que estão escritas ali. Para mim, o mundo está para a música e as molinhas estão para a perspectiva interdisciplinar, ou seja, o mundo é interdisciplinar, não é disciplinar, né? Então, um pouco essa perspectiva aí de rever um pouco a árvore de conhecimento, eliminando pequenos problemas técnicos, deixando mais claro naquela ideia de transparência também, mas, por outro lado, também repensando a própria estrutura de produção de conhecimento e de formação de pessoas na pós-graduação no Brasil. Longo prazo, tá, gente? Não é a próxima quadrenal, não se desespere. Avaliação de impacto de programas. Eu já falei disso. Lembra? Eu falei dos discentes. Nós temos que saber o que é nossas pesquisas e o que as pessoas que nós estamos formando estão mudando na realidade que a gente escolheu para pesquisar e para formar. Né? Hoje, isso não... Nós temos muito pouco dado sobre isso. Né? E aí, de novo, não só de programas de pós-graduação, aí nós estamos falando de programas de modo geral. PIBID. Qual o resultado? Ciência Sem Fronteira. Qual? Todos esses grandes programas que são induzidos, no qual entra recurso, a gente precisa saber, né, o que eles estão produzindo, se vale a pena continuar, etc, etc. Análise de risco de programas. Análise de risco. Aí, também, será que vale a pena abrir um programa quase 3? Né? A experiência, as estatísticas dizem que ele vai fechar 9 anos depois. Um programa bom, gente, na primeira ou na segunda avaliação, ele normalmente... Ou então ele leva uma lambada e se ajusta. Mas isso para falar de programa de pós-graduação. Mas nós, por exemplo, vamos botar 10 milhões no edital tal. Qual é o risco disso dar em nada? Então, mas para a gente saber disso, a gente tem que ter isso. Nós temos que ter claro o impacto que a gente quer e os indicadores, porque daí a gente consegue avaliar risco. Né? Então, esse é um outro GT. RBPG. Essa ficou como GT. A revista de pós-graduação da CAPES está sendo reformulada. Existe um GT fazendo isso já, em que ela se torne uma revista da pós-graduação brasileira, né, de fato, no sentido, o pensamento brasileiro sobre a formação, sobre a pesquisa,
deveria estar ali. Então, a ideia é realmente transformar essa revista num espaço de pensamento epistemológico, conceitual, metodológico, mas também de relatos, de experiências e tudo mais nesse sentido. Então, a ideia é que ela se torne o outdoor, digamos assim, daquilo que a gente está fazendo, mas numa perspectiva mesmo de ciência, uma espécie de science brasileiro, né? Science PPG. Então, a gente está repensando aí com indexação, etc. Porque é engraçado, a revista da CAPES não tinha indexação nenhuma. Né? Estava lá, ela recebia um grupo de artigos sobre uma coisa, depois outra, assim, tal. Então, aqui a lista de todos eles. É isso, obrigado, desculpe se eu falei demais, mas é uma característica também. Bom, obrigado, Valdir, obrigado pela apresentação. A ideia é ser informal mesmo, a gente já vai abrir para as questões. Eu não sei se muitos dos senhores já tinham tido oportunidade de ver algumas das informações que vieram aqui, mas muitas delas muito interessantes aí, desse repensamento do que a gente vem pensando como avaliação, né? Então, a gente está acostumado a ver muitas das apresentações sobre o crescimento, sobre dados de como a gente tem evoluído quantitativamente e qualitativamente, mas aqui dá uma impressão de que está sendo repensado e com grupos formados por pares. Aliás, devo citar aqui que a professora Sani de Ponta Grossa faz parte do GT Qualis Livros, e que o professor Christian, que eu não encontrei, mas parece que ele está no Congresso Costa Rica. Ok, está lá representando a instituição num congresso. Ele também faz parte de um GT na área de mestrado profissional. Então, temos 2 representantes institucionais nos GTs que estão discutindo essas questões futuras aí. Então, claramente aí estão revisitando o sistema de avaliação, estão revisitando por que a gente está aqui reunido, certo? Então, certamente isso vai dar... Exatamente. Então, eu só vou fazer algumas intervenções caso os demais não façam, né? Mas a ideia aqui hoje é dar a voz para os senhores. Então, tem um microfone aqui e quem quiser, a gente pode coletar aí umas 3 perguntas, faz a sessão de respostas e assim por diante. Tá ok? Esse aqui eu deixo contigo, Valdir. Senhores, fiquem à vontade. Eu sei que tem bastante coisas aí que estão... O pessoal comenta, é uma oportunidade aí. Para eu sentar. Só aqui também você, para não deixar sozinho. Eu tenho algumas falhas, uma delas Deixa eu te dar uma. Bom dia. Professor Pascoal, da UTFPR de Cornélio Procópio. No nosso caso, na verdade, tem 2 perguntas, talvez uma seja muito particular, eu pergunte depois, eu vou fazer a pergunta mais genérica. Sim. Alexandre Pascoal, da UTFPR de Cornélio Procópio. Eu faço parte de 2 programas, vamos dizer assim, novos, um de mestrado profissional em informática, fazendo 3 anos, e agora esse ano de bioinformática, mestrado também, nosso campus. E minha primeira pergunta é mais, para não monopolizar, depois eu faço pergunta específica do bioinformática, sobre mestrado profissional. Inclusive o professor, nosso coordenador, ele deve estar por aqui, o professor Carlos, está lá atrás, também do nosso grupo. E uma das coisas que justamente ele trouxe, você acho que já começou a conversar e é uma dúvida, é sobre como o mestrado profissional, a CAPES vai enxergar do ponto de vista de avaliação. Que justamente na nossa aula inaugural, o professor Mazieiro, que fez nossa aula de abertura,
colocou justamente disso. Naquela época, o desafio, a gente está discutindo, e uma das preocupações que ele colocou é não olhar para o profissional como acadêmico. E aí, justamente, o que você pode complementar do ponto de vista... pelo que o professor Carlos, que foi lá na CAPES, teve a reunião, eles já estão começando a discutir a CAPES, inclusive foi convidado a gente dar sugestões, nós estamos dando, mas de que forma, que é justamente o que você falou, uma patente, como ela é vista, por exemplo, nós podemos considerar um registro, enfim, como que você pode dar uma luz um pouquinho do ponto de vista que a CAPES está observando, já que logo a gente vai ser avaliado e a gente quer entender um pouquinho sobre o processo de avaliação do mestrado profissional. Perdão, achei que ele ia responder depois. Tá ótimo. Na verdade, assim, tem professor Roberley Bertucci, do Estudo de Linguagens aqui de Curitiba, tem uma preocupação com relação voltando até a fala do professor Pilate lá no início, falando da questão do avanço da pós na instituição, porque a gente tem algumas limitações, do tipo número de professores, por exemplo, desafio com relação a agrupar esses professores na graduação. Então, como a CAPES enxerga, por exemplo, a questão de número de aulas de professores, como é que a gente divide isso com a graduação, para não gerar problema depois com o chefe do departamento, questões assim. E outra preocupação relacionada a isso também, que tudo bem, eu tenho mais professores na pós, tenho professores com produtividade lá no meu departamento, que eu posso credenciar no meu programa, mas eu tenho um pouco de dificuldade na hora de fazer o processo de seleção por conta exatamente daquela questão que o senhor levantou, professor, relacionado ao ensino básico. Quer dizer, o aluno já está com dificuldade, sai meio capengando da graduação, a hora dele fazer o processo seletivo já vem ruim. Como seria o desafio para um programa? Pego meio capengando e tento dar um jeito nele aqui ou não? Olho primeiro para a educação básica mesmo. Como pensar nesse GT? Bom dia, eu sou o professor João Biesdorf, coordenador do Polo Profmat Polo de Pato Branco. E minha dúvida vai mais ao encontro da colocação da primeira pergunta. É o seguinte, como a gente tem uma grande dificuldade no mestrado Profmat, e creio eu que seja dos profissionais essa pergunta, a gente tem formação acadêmica, a gente foi treinado para fazer produção acadêmica. Aí a gente se depara com um mestrado profissional, que acho que é bastante justificado pela questão do ensino básico. Mas aí o grande problema é as disciplinas que a gente trabalha, a questão da dissertação que a gente trabalha com o aluno tem nada a ver com a nossa pesquisa. Aí a gente tem que fazer, praticamente, dadas as condições, uma escolha cruel. Ou a gente abre mão do que a gente foi preparado, abre mão pelo menos em parte, porque boa parte do tempo a gente vai dedicar ao mestrado profissional, ou a gente simplesmente não assume o profissional e fecha os olhos para o problema existente na educação básica. Então, não sei como lidar com isso. Nós vamos fazer blocos de 3, aí eu já deixo anotado aqui, tá ok? Eu acho que essa questão, tem questões aqui que são internas, né? Então, eu vou passar a bola para você, aí o que você não comentar, eu falo aqui. Bom, Alexandre, como é que vão ser avaliados os MPs?
Você viu que em 2 momentos a gente falou ali dos MPs e falou da produção tecnológica e falou do impacto. A longo prazo, os IATs, eles são, na prática, as mesmas coisas que serão trabalhadas a curto prazo, só que numa perspectiva mais aprofundada. A gente vai ter já na próxima semana o CTC. E já nesse CTC vão haver grupos que vão tentar trabalhar em indicadores, né? Então, a gente está provocando livros, tecnológico, eventos, todos esses, aí, dependendo de cada, para a gente ter indicadores que possam agregar, digamos assim, a avaliação. Na trienal passada, já houve uma prática de dividir a avaliação, profissionais de um lado, acadêmicos do outro. Não sei se isso funcionou tanto para distinguir o olhar, ou se só dividiu o espaço. Não saberia te dizer. Tá? Há sempre uma tendência de se avaliar todo mundo como acadêmico. Você sabe disso. Porque nós somos acadêmicos, né? Por um lado. Por outro lado, uma coisa que eu esqueci de falar durante a apresentação, mas foi muito bom você colocar, que eu posso acrescentar, é que, assim, numa olhada rápida nos programas de pós-graduação no Brasil, nós temos muitos acadêmicos que não são acadêmicos, que são profissionais. Nós temos muitos acadêmicos que são, na realidade, programas com vocação estritamente tecnológica. E nós temos muitos programas profissionais que, na realidade, são acadêmicos. Então, no fundo, essa distinção não está tão clara assim para a gente dizer, olha, vamos avaliar. O que eu te diria assim, há um esforço de avaliar, haverá um esforço de se avaliar a produção tecnológica e de se avaliar o impacto do programa, que daí significa a formação de professores de educação básica e tudo mais. Tá? Esse esforço a gente está trazendo, ele já existia, mas está sendo reforçado. O ajuste disso aí que você está colocando, eu acho que é um pouco mais profundo. Eu diria para você que é um pensamento mais de longo prazo. Nós não vamos conseguir resolver isso, seria irresponsável da minha parte dizer, fique tranquilo que nós vamos separar o profissional porque isso é uma coisa que depende das comissões. O que a gente está fazendo lá, e que uma agência como a CAPES faz, é política pública. Ou seja, é dar diretrizes, é negociar com os atores, como isso, e isso a gente está fazendo no sentido de realmente encontrar os méritos de cada programa, independente de qual modalidade ele esteja. Né? Então, aquela coisa, lembra que eu falei, no que vocês são bons? É essa a pergunta importante. Porque senão a gente corre o risco de querer ser bom em tudo. Né? E eu duvido que tenha alguém que seja bom em tudo. Né? Tinha o Leonardo da Vinci, não sei mais quem aí, mas são poucos. Né? Então, eu te diria que a direção que está sendo dada é essa. Nós estamos trabalhando nessa tipologia dos produtos técnicos e tecnológicos, que são diferentes. Né? Mas nós também não podemos cair no risco de querer que um professor atravessa a rua, quantos pontos eu ganhei aqui, por dizer, sabe? Não, mas eu fiz o relatório do CNPq e agora quanto vale isso, né? Na avaliação? Não está sendo considerado. Bom, você ganha dinheiro do CNPq, acho que é obrigação fazer o relatório. Então, isso já na trienal passada já teve um avanço nesse sentido e vai continuar havendo. Eu acho que uma coisa é as atividades que o professor tem, que ele tem, digamos assim, que são obrigação dele cotidianamente, né? Para não juntar dioturnamente aqui. A outra coisa é o resultado dessas atividades, e é disso que a gente vai falar, né? Quer dizer, ou seja, você é o professor da UTFPR, eu sou professor da UTFPR, e estou lá num programa de pós-graduação, então, quantos eu estou formando, quais produtos isso está gerando, é um pouco nesse sentido que a gente está vendo. Mas o meu produto é a formação de pequenos agricultores. Né? O Agrinho, por exemplo, que eu participei do projeto aqui no Paraná. Ótimo. Aí,
Por isso que eu acho, viu, gente, uma coisa que um detalhe assim importante que eu vejo. A coordenação do programa de pós-graduação é talvez a atividade mais importante do programa. Mas a coordenação colegiada, porque contar a história do programa no Coleta não é uma coisa simples. Se você deixar para a secretária ou para uma pessoa fazer sozinho, isso tem grande chance de não chegar a essa etnografia, porque o que eu tenho visto na experiência minha de avaliação é que, quando é bem contada a história, aquilo é avaliado globalmente, mesmo que às vezes não tenha tantos indicadores. E essa distinção dos profissionais acontece. A gente tem profissionais muito bem avaliados que não têm um foco na produção científica, mas são bem avaliados. Mas por quê? Porque eles estão cumprindo aquilo que prometeram. Qual é a proposta do teu programa e o que eu estou fazendo para executar essa proposta? Acho que essa é um pouco a direção. É claro que os indicadores precisam ter, né? Não tem jeito. Né? O risco que a gente tem, já estou encerrando essa coisa, já vou passar para outra. O risco que a gente tem quando a gente fala de mestrado profissional é falar: eu não preciso mais produzir conhecimento. Agora eu só vou executar o conhecimento, vou fazer patente, não preciso mais produzir conhecimento. Você sabe que o conhecimento, classicamente, a gente mostra que produziu ele através da publicação, né? Então, acho que isso não podemos abrir mão, nem de formar pessoas. Porque também teve outro caso. Nós tivemos um programa no triênio passado que queria ir para 7, de 5, queria ir para 6, mas não formava quase ninguém. A seleção deles era meia dúzia de doutorandos. Na verdade, eles eram muito bons em fazer pesquisa. Tinha uma altíssima produção, mas não formavam ninguém. Quase ninguém, assim. E aí não foi, né? Não deu muito certo. Bom, Huberley, o avanço a questão do número de horas. Realmente, o Fábio falou bem, isso é uma questão muito mais interna do que externa. A gente está, nesse momento, revisando a portaria 174. Tá? Se bobear, está aí na minha mochila. Por quê? O que dizia a portaria 174? 174 causou uma confusão imensa. Daí